plantação de uvas. Nós sabemos que a maioria das pessoas são tidas hoje popularmente como pessoas comuns e que os diferentes seriam nós, os médiuns, né? Que se destaca perante as pessoas que são tidas como comuns, simplesmente pelo fato de sermos médiuns. Então isso nos torna, no ponto de vista da população, da sociedade, como pessoas diferentes, né? E dessa maneira todos esperam algo a mais daquele que está na condição de médium, né? Uma figueira, ela é grande, é frondosa, é uma árvore, e uvas são ramas, né? Frutas que são produzidas em caixos, então são bem mais volumosas em sua quantidade. E essa figueira se destaca perante as outras. E essa figueira, então, seria o missionário, aquele que tem a responsabilidade e o compromisso perante Deus Pai Todo-Poderoso, perante os mentores, né, responsáveis pelos encarnados na Terra, de produzir algo a mais, de dar frutos e saciar a vontade e o desejo que é do dono de todos nós, Deus Pai Todo-Poderoso, né, que nesse caso aqui o dono da plantação, né, que também nesse caso é o dono da figueira. E essa figueira tem um custo para o dono desta plantação. Ela está ocupando espaço, né, o espaço que poderia ter para dar muitas outras frutas. Aquela figueira sozinha ocupava o espaço de muitos outros pés de uvas, né, e dava trabalho para o empregado, que era o responsável pela plantação. Neste caso, o empregado seria um ministro de Deus, ou os nossos mentores, que é o responsável por aquela figueira, né? Ou então, nesse caso, vamos colocar dentro do nosso ponto de vista técnico, responsável por aquele médium, seria o mentor e o ministro, ou a guia missionária daquele médium. Então, para que não houvesse mais prejuízo, Deus Pai Todo-Poderoso, então, pediu então a retirada daquele médium. Para que mantê-lo? Sendo que ele não produz nada. Porque para dar sombra, qualquer árvore serve para dar sombra, mas a figueira não. Além de dar sombra, ela tinha que dar os frutos. E nesse caso, para o médium, o que seria frutos? Primeiramente, ele buscar para si o conhecimento. Ele buscar para si se envolver em energias de Deus Pai Todo-Poderoso, que está o tempo todo sendo emanada e acumulada aqui na Terra. E desta energia, estes médiuns, então, produzir os seus frutos, que é prestar a caridade, fazer com que essa energia alcance outras pessoas, mesmo que não estejam na condição de médiuns, que não tenham a sua mediunidade desenvolvida, mas a energia de Deus Pai Todo-Poderoso implantada nos plexos de pessoas encarnadas, essa energia com certeza será usada pelos mentores daquela pessoa, que vai passando para o plexo de outra, e assim esse sistema acaba virando uma rede, uma teia que se expande, e poderia até mesmo cobrir todo o planeta, né, de energia passando de plexo em plexo. E essa energia em movimento, ela também aumentaria a sua quantidade e intenção. Toda energia, quando em movimento, ela se multiplica. Ao mesmo instante que essa energia está sendo movimentada, que ela está girando de plexo em plexo, ela também se torna autogeradora. Ela se multiplica. E isso, as obras de Deus Pai Todo-Poderoso, estaria sendo alcançada de maneira mais abrangente e com um melhor resultado. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Deveria ser, mas infelizmente não é. E não é por culpa nossa mesmo, né? Muitos de nós, muitos médiuns, muitos outros espíritos que estão na condição de missionários, abraçam, de fato, e reconhecem a sua missão. E buscam produzir e movimentar essas energias. Mas muitas pessoas ainda se fecham exclusivamente voltado para os seus interesses humanos e interesses físicos. Acha que é perda de tempo se dedicar um instante a Deus Pai Todo-Poderoso. É perda de tempo dar atenção para uma outra pessoa que busca uma orientação ou que simplesmente busca apenas um instante de atenção, que se sinta um pouquinho valorizada. Então, quando essa energia chega no plexo deste indivíduo,
ali é cessado então este movimento. Então essa energia busca um outro caminho, encontra. Felizmente, nós sabemos que existem muitos espíritos abertos às energias de Deus Pai Todo-Poderoso, mas só que naquele local ali ficou uma mancha escura, né? Onde a energia não passou, então a escuridão acaba prevalecendo. E a escuridão, da mesma maneira, pode ir ganhando força e aumentando o seu território e se tornando cada vez mais escura. Então, missionários, espíritos compromissados com a evolução desta nossa casa, que é o nosso planeta, vai ali, tenta apagar aquela mancha e fazer com que aquela mancha escura se torne também um ponto de luz. Mas nem sempre acabam conseguindo. Reduzem, às vezes até acaba extinguindo aquela mancha escura, mas por algum motivo. Não, por algum motivo não, nós sabemos o motivo. O motivo é que a mente do encarnado, voltado para o individualismo, para o egoísmo, para os sentimentos inferiores, acabam fortalecendo novamente essa mancha escura e aquele local então volta a ser escuro, né? E essa mancha escura ganha força e se expande novamente. Resumindo, existe sempre um confronto, uma guerra, um duelo entre a luz e as trevas. Isso existe há muitos anos, desde o início dos tempos, sempre existiu este cabo de guerra entre essas forças. Mas, infelizmente, nós sabemos que dentro do nosso planeta, dentro do nosso mundo, em muitos lugares, a luz tem pouca chance. E isso faz com que a Terra, em um todo, tenha a sua natureza classificada como negativa. Mas Deus Pai Todo-Poderoso, né, e pelo desejo dos nossos mentores, é sempre então dado para nós várias outras oportunidades. Quando eu falo nós todos, eu falo toda a raça humana, né, eu falo no todo. Somos ainda muito ignorantes e atrasados dentro dos entendimentos do real propósito de Deus Pai Todo-Poderoso, que é educar e fazer com que os seus filhos evoluam. Passa-se reencarnações, pessoas morrem, passa-se séculos ou até milênios, reencarna novamente para corrigir os seus erros cometidos no passado, ou então aprender algo que deveria ter aprendido e não conseguiu aprender. Muitos até aprendem, mas não concluiu, não se tornou ainda espírito evoluído, melhorou em algum ponto, mas ainda tem que reencarnar novamente. Essa nova reencarnação faz com que ele destrua o pouco de bom que ele construiu, ele acaba perdendo, porque se deixa levar pela facilidade do mundo físico, pela comodidade das ilusões e do conforto e dos prazeres promovidos pelo mundo inferior, fazendo com que essa pessoa comece a andar para trás. Passa-se o tempo, vem o desencarne, a situação daquela pessoa que não era muito boa acaba ficando pior ainda. Mas novamente vem o amor e a fé de Deus Pai Todo-Poderoso em seus filhos, por acreditar, não, vai evoluir desta vez, mais uma reencarnação. Até chegou num certo ponto que nós estamos agora, que a própria espiritualidade diz que os homens estão ficando velhos demais na terra. Passou todo este tempo preso na água. Quando sai da água, acaba se sujando na lama. Não aprendeu. Passa-se ensinamentos, espíritos de luz, espíritos missionários reencarnam, deixam exemplos, se colocam como espíritos em condições inferiores, para servir de exemplos, para que nós possamos presenciá-los. Mas mesmo assim, naquele momento, naquele instante ali, muitos até se despertam, né? Deixa com que essas energias tomem conta do seu ser e brote ali então a força da compaixão, o desejo de prestar a caridade, se solidariza com o sofrimento e a perda dos outros, mas dura pouco. Dura pouco, poucos dias, tudo isso é esquecido, volta para a rotina normal, se envolve nas energias
naturais do planeta, energias naturais do planeta que é promovida, mantida e sustentada pelos desejos e pela mente dos encarnados. Então é o nosso ambiente. Acabamos nos envolvendo por ela. Por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo. Mas a evolução mesmo fica perdida. Só que, mesmo com tanto amor, com tanta tolerância da espiritualidade maior de Deus Pai Todo-Poderoso, vai chegar um certo momento que Ele vai desistir de nós. Ele vai entender e em seu julgamento, porque Ele pode julgar e decidir da maneira que Ele quiser, entender que não dá. Não dá, eu tenho naquele planeta um povo ainda muito ignorante. Nós permitimos que eles chegassem em um estágio que pudesse lhes permitir uma aceleração no avanço de sua evolução, mas nada adianta. Todo o esforço, toda a dedicação, tudo o que foi feito durante milênios não resolveu nada. Desde o início que nós conhecemos, que pelo menos o que está no Evangelho, né, a passagem de Moisés, tudo isso nos serve de ensinamento. Veio o período de Nosso Senhor Jesus Cristo, depois veio São Francisco de Assis, veio Lutero, veio muitos outros grandes missionários para tentar nos ensinar, deixar algo de concreto para que pudéssemos segurar e basear ali o alicerce da nossa evolução. Nem o alicerce nós conseguimos ainda aproveitar. Mas vai chegar um certo momento que vai vir essa decisão e julgamento de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho neste planeta um grupo de espíritos que estão se revezando em reencarnações seguidas e nada evolui. É melhor eliminar tudo e começar do zero? Ah, mas aí Deus estaria tendo um prejuízo? Não, estaria não. O prejuízo seria todo nosso. Nós somos apenas uma pequena fração de espíritos, filhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Somos muito poucos. E quando eu falo que somos muito poucos, eu não falo só dos 8 ou 9 bilhões de encarnados, não. Porque existe um número 100 vezes maior de espíritos desencarnados que revezam com nós as suas reencarnações. Eu falo de espíritos que estão no submundo, onde nós já estivemos por várias vezes. Eu falo de espíritos de luz que estão em camadas próximas a esta nossa, que também fazem parte do sistema espiritual da Terra. Ele pode muito bem determinar que todos passem a viver em um outro planeta, ainda mais atrasado do que a Terra, para começarmos com a nova programação, com novos parâmetros de evolução. Porque o sistema que foi usado hoje se mostrou pouco eficiente. Então, se não está dando certo, tem que ser renovado. Meus irmãos, e ontem, em uma palestra, né, eu mesmo acabei dizendo que nós somos conduzidos e movidos por energias. E todo o sistema evolui de maneira coletiva. Embora, é claro, nós sabemos que da mesma maneira que existem espíritos perversos, tanto no submundo, até mesmo encarnados junto com nós, tem espíritos que não vão evoluir. Isso aí já está, né? Não precisa de uma entidade de luz ver isso. Nós já somos capazes de perceber, embora não tenhamos autoridade e nem competência para fazer tal julgamento. Mas podemos perceber. E por outro lado, sabemos também que existem muitos espíritos bons. Existem muitos espíritos humildes, espíritos caridosos, espíritos que têm facilidade em despertar em seu íntimo o amor incondicional pelo seu próximo. Da mesma maneira que tem outros que não estão nem aí, ignoram completamente. Então, dentro do coletivo, está ruim. Mesmo sabendo que existem essas diferenças, mas no todo, no coletivo, na média, estamos ruins. E esta avaliação que nós fazemos é baseado na experiência que nós temos com os trabalhos que são realizados dentro do templo, os trabalhos que são prestados em prol e a favor de espíritos que nos pedem ajuda, espíritos sofredores que estão no submundo, que são atendidos e amparados pelos nossos trabalhos. Quando nós falamos de espíritos sofredores,
não quer dizer que porque ele é sofredor, ele é um ignorante ou um tolo. Né? Ou nem que ele seja completamente um espírito perverso. Ele só está na condição errada, com um sentimento errado, no local que ele não deveria estar. É filho de Deus também, da mesma maneira, não muda nada. E nesses trabalhos nós temos orientações de espíritos evoluídos. Nós temos orientações e ensinamentos de espíritos de altíssima hierarquia. Espíritos que acreditem, que convivem e estão juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. E nos dizem muito, falam muito para nós. Então, assimilando, ouvindo e juntando todos esses ensinamentos, experiências vividas, práticas realizadas em trabalhos, ensinamentos de tudo que nós ouvimos, isso nos torna então, vou até repetir o que foi dito ontem, nos torna então cientistas. E nós vamos compreendendo como funciona esse sistema espiritual vinculado a nós encarnados. E nós podemos afirmar com toda certeza, tudo que nós vivemos, tudo que fazemos, tem influência do mundo espiritual. Queria Deus Pai Todo-Poderoso que toda influência que nós vivemos, que todos os nossos atos fossem praticados por influência de energias e forças positivas. Muitos desses atos, muito do que fazemos, são de fato o que é lindo, o que é maravilhoso, o que agrada muito aos nossos mentores e principalmente a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, infelizmente, a maioria das nossas ações, a maioria dos nossos desejos e decisões são tomadas por interferência de energias inferiores. O que é, na verdade, essas energias inferiores? Não é nada mais aquilo que já é projetado e gerado pelos nossos desejos, que é partido da inveja, do ciúme, da vingança, da ira. Sempre aquele desejo de tomar do outro aquilo que não é seu, sempre levar vantagem em tudo. Essa é a natureza humana. E todos os atos acabam gerando uma energia que fica vagando, que fica misturada, miscigenada na mesma atmosfera em que vivemos, estamos envolvidos nela. E aqueles que se envolvem cada vez mais nessas energias não conseguem abrir uma janela e permitir que uma intuição divina tenha acesso à sua mente. Apesar que o seu mentor, o seu anjo da guarda, está ali o tempo todo de maneira insistente, querendo te mostrar o que é certo, querendo fazer com que você tome a decisão correta que seria melhor para você. Talvez pode não ser aquilo que você deseja, mas é o melhor para você. Então, meus irmãos, a evolução, que é o principal objetivo de todos nós, depende unicamente de nós. Principalmente para nós médiuns. O que precisamos fazer? Produzir aquilo que fomos programados para produzirmos. Nós não somos pessoas no mundo apenas para servir de sombra para alguma coisa, não. A sombra já é natural pela nossa própria presença física. Mas nós temos que produzir, gerar algo a mais. Porque não é possível que alguém ainda possa aceitar a ideia de que o nosso único objetivo no mundo é simplesmente nascer, crescer, comer e depois morrer. Não pode ser, não tem lógica. Temos que fazer algo a mais do que aquilo que estamos habituados e acostumados a fazer. Existe um propósito muito maior para a nossa existência. Se nós estamos aqui hoje reunidos, porque nós já temos dentro de nós, então, essa necessidade. O nosso espírito já nos cobra alguma coisa. Porque diferente de muitos que nem se preocupam em estar em contato com Deus Pai Todo-Poderoso, que seja em qualquer outro segmento religioso, que seja um evangélico, um católico, uma outra doutrina espírita, tem pessoas que não se importam com isso, acham que é perda de tempo. Não estou dizendo que ele seja ruim ou que ele esteja condenado a não evoluir. Pode ser que exista muitas dessas pessoas aí hoje que são consideradas, que se intitulam ateus, ser uma excelente pessoa, de natureza nobre, de pensamentos positivos e caridoso. Ótimo.
Se for assim, ótimo, maravilha. Mas também não adianta nada estar todo dia em uma igreja apenas porque não tem nada para fazer. Mas, por outro lado, no seu íntimo, é egoísta, maldoso, malicioso, quer levar vantagem e enganar o outro. Nós estamos muito além disso. Isso é coisa pequena. Nós temos que produzir e fazer com que as energias de Deus Pai Todo-Poderoso subjugue as trevas, as elimine. Não é fácil. Não estou dizendo que isso vai acontecer de hoje para amanhã com uma simples decisão nossa. É um trabalho que tem que ser praticado. Não se trata simplesmente de um desejo. E para isso, nós temos que abrir a nossa mente, nos conectarmos às forças de Deus Pai Todo-Poderoso, seguir as orientações da espiritualidade, que é absorver energias para o nosso plexo e projetarmos essas energias para o mundo em que vivemos, para que essas energias alcancem pessoas que estão próximas a nós, e essas pessoas alcancem outras pessoas que estão próximas a elas, e assim por diante. É uma corrente. Um ser sozinho não vai mudar nada, mas ele pode ser ali o gatilho, ele pode ser ali o estupim inicial, pode ser a ignição de todo este processo. E cabe a nós, médiuns, que temos esta consciência de que devemos servir a Deus Pai Todo-Poderoso e buscar para nós o conforto e a paz interior, e sabendo que temos agora mais oportunidades e uma condição melhor para buscar a nossa evolução e também sermos partes do mecanismo que fez com que toda a nossa casa evoluísse junto. Porque todo este povo que está conosco faz parte do nosso grupo espiritual. De uma maneira ou de outra, mesmo que você consiga evoluir, atingir os mundos espirituais, a sua evolução terá um limite. A sua evolução será interrompida em um certo ponto, porque você ainda está ligado a um povo que não evoluiu, porque faz parte da sua transcendência, está ligado à sua família espiritual. E como você evoluiu, que está evoluído e tem uma natureza bondosa, caridosa, se tornou um espírito justo e de pensamentos nobres, quando você chegar em um certo estágio de evolução, a sua consciência não vai lhe dar paz. Você não vai se permitir continuar existindo em um mundo de luz, sabendo que existem pessoas que poderiam estar em uma situação melhor com a sua intervenção. O nome disso é compaixão, é amor incondicional. Hoje nós pensamos o seguinte: não, se eu evoluir, o problema é de quem não evoluiu. É um pensamento natural, né? Pelo nosso nível de evolução, pela esfera espiritual que nós vivemos, é natural que pensamos assim. Não, eu não vou carregar ninguém nas costas, não. Eu ensino, mostrei o caminho. Ele não veio porque ele não quis, eu vou embora. Não está errado, não, está certo. Né? Pela natureza que nós temos, é assim mesmo. Mas só que nos mundos espirituais, onde estão os espíritos de altíssima hierarquia, eles pensam diferente. E quando você chegar lá, você vai estar pensando igual a ele. E a sua consciência não lhe permitirá seguir a sua evolução, sabendo que existem outros que estiveram com você e que hoje não têm uma posição tão evoluída. E assim, meus irmãos, nós vamos galgando, né? Mesmo que seja a passos lentos, mas estamos avançando para um mundo melhor. Neste momento, pelo menos para nós. Mas se nós melhorarmos, podemos servir de exemplos para outras pessoas nos acompanharem. Se estamos evoluindo, estamos com energias melhores e com mais frequência em nosso íntimo e em nosso plexo, que faz com que essa energia também alcance e incentive outros a nos acompanhar. Da mesma maneira que estamos acompanhando outros
que já passaram por este caminho. Né? Porque nós somos conduzidos por outros espíritos que conhecem este caminho. E nós estamos indo atrás deles. É assim que funciona o mecanismo da evolução. Né? Porque também seria até ilusão acreditar que todos nós evoluiríamos juntos. Né? Concentrasse todo mundo em um grande trem e seguisse a mesma estrada juntos. Não vai ser assim. Uns vão na frente, outros vão atrás, vai formando uma fila de espíritos evoluindo. E tudo isso dependemos de quê? Primeiramente, conhecermos a nós mesmos. Fazermos uma autoanálise. Onde você está acertando? Não precisa perguntar nada para ninguém, não. Você sabe onde você precisa melhorar, quais são os pensamentos que você deve alterar, quais são os seus desejos que você deve abandonar, quais são os desejos que você deve buscar para si. Alterar. Se ainda estamos neste mundo, é porque ainda temos muito o que melhorar. Porque se não tivéssemos nada para consertar, ou se não tivéssemos nada para aprender, nós seríamos mentores, e não espíritos sofredores em um mundo ainda atrasado e escuro ao ponto de vista da espiritualidade maior. Então essa análise, que possamos fazê-la, digo também mais uma vez, seria também até inocência da nossa parte, não, eu vou fazer uma análise hoje e amanhã eu vou acordar uma outra pessoa completamente diferente. Não vai não, mas é assim que começa. Coisas que nós fazíamos de maneira costumeira, vamos deixando para trás, vamos fazendo com menos frequência, até um dia não fazer mais. Outras atitudes que nós não fazíamos e que são boas, vamos começar a praticar, que faça uma vez por semana, logo você vai estar fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes, de repente todos os dias, e isso passa a se tornar comum na sua vida, já passa a fazer parte da sua personalidade e logo da sua natureza. E assim vamos evoluindo, vamos buscando mecanismos, vamos buscando nos conhecer, conhecer a movimentação das energias, porque todas essas informações nós temos. Nós temos que estar presente todos os dias aqui no templo. Basta buscarmos essas informações, basta buscarmos esses entendimentos. E a maneira de fazer isso é manipulando essas energias. E para manipular essas energias, precisamos prestar a caridade. Não importa a quem seja, não importa a que estado esteja aquele espírito, se ele é um espírito sofredor, se ele é um monstro, né, como muitos chamam, que sejam demônios, encardidos, sofredores, encosto, não nos interessa o nome que é dado. Para nós, são filhos de Deus como nós somos. Só são desencarnados. Que é a única diferença entre eles e nós, que nós temos um corpo físico, eles não têm. Da mesma maneira que entre nós encarnados, tem espíritos mais ou menos, tem espíritos ruins, tem espíritos que podem ser chamados até mesmo de monstros. Mas não nos cabe esse julgamento e não nos interessa a condição de nenhum deles. São filhos de Deus e a maneira de evoluirmos é prestando esta caridade. Porque quanto mais caridade prestamos, mais energias nós manipulamos. E é o que faz a diferença para entendermos o processo espiritual. E assim vamos adquirindo informação, conhecimento e vamos despertando a consciência e a obrigação que nós temos com nós mesmos de fazermos todas essas movimentações. Porque a evolução é nossa. Né? Se quiser evoluir, tem que ser pelos seus próprios méritos. Ninguém vai fazer nada e evoluir por você. Ninguém e nada. E da mesma maneira que a sua derrota e o seu fracasso também não vai ser culpa de ninguém. Né? O único responsável pela evolução do seu espírito é você próprio. Não adianta, Deus não me deu oportunidade. Não pode falar isso porque não é verdade. Foi fulano que não me ajudou. Ele não tinha que te ajudar mesmo, não. O que ele tinha que fazer, dependendo de quem ele seja, é te orientar e te ajudar a trabalhar. Agora, o trabalho tem que ser feito por você. É sua conquista, é a sua realização. É o exercício que você está fazendo para o seu espírito se tornar cada vez melhor. Que ninguém pode exercitar por você. Ninguém pode estudar por você. Então é você mesmo que tem que
alcançar os seus objetivos e superar todas as suas dificuldades. Só assim temos chances claras de evolução. E no mais, né, a gente não pode prolongar muito, senão fica muito extensiva a palestra e está ficando tarde. Mas, só para resumir, meus irmãos, somos hoje exatamente o reflexo de tudo que fizemos no passado. E amanhã seremos ainda o reflexo do que estamos fazendo hoje. E que Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e abençoe e que dê forças, né, para todos nós cumprirmos as nossas missões e realizarmos aquilo que somos designados pelos nossos mentores para que realizemos. Graças a Deus, irmãos. Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a todos.